Sejam muito bem-vindos, guerreiros e guerreiras do dia a dia, aqui com vocês, Fábio Osório falando neste incrível canal Ofosório, que fala sobre notícias políticas com um certo tom de humor, às vezes quando eu consigo, não se esquecendo, às vezes eu não consigo, às vezes não tem como evitar a tristeza da situação, infelizmente. E o assunto de hoje é esse mesmo que vocês viram na thumb, né? O Bolsonaro está sendo julgado hoje no TSE pelo Alexandre de Moraes. Ele está sendo investigado por ataques ao sistema eleitoral. Mas será mesmo que ele fez um ataque ao sistema eleitoral? O que aconteceu? Como que isso aconteceu? Qual é a situação que gerou essa acusação? Isso vocês vão ver no vídeo de hoje. E não se esquece, aquele triplo C cabuloso, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não se esquece de pegar e deixar o seu comentário. Se tiver alguma crítica, estamos abertos, a crítica sempre estamos abertos a opiniões, certo? Eu tenho um pensamento aberto, eu, claro, tenho minhas convicções, mas sempre estou aberto a novas ideias. Então, gente, bora pro vídeo. É isso mesmo, minha gente. Bolsonaro está sendo julgado nesse exato instante, neste exato momento. Ele está sendo julgado pelo Alexandre de Moraes, como muitos gostam de Xandão, Lex Luthor, entre outros nomes, é o grande ministro que nós temos aí da Justiça e do TSE. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, está julgando o Bolsonaro em função de algumas falas dele em uma reunião. Para a gente se situar, o que aconteceu? O Bolsonaro, em seu exercício de função durante o seu mandato como presidente, ele organizou uma reunião com embaixadores. Tudo normal, tá, gente? Tudo normal. Reuniãozinha com o embaixador, e aí, belezinha, champanhota, conversinha, pum, petisquinho. Como é que tá a situação nos outros países, aquele bagulho de praxe, né? Mas aí o Bolsonaro foi lá e largou a letra pros caras. É o seguinte, na real, as urnas estão uma merda, não confio nas urnas, essas urnas aí vão fraudar a eleição. Não sei se foi bem assim, né, gente? Tô só botando aqui um tom aqui, né? Mas, até aí, nós pensamos, tá, ele fez uma crítica às urnas eletrônicas. E essa é a razão da sua acusação. Mas aí nós pensamos, ele está sendo investigado por ataques ao sistema eleitoral. Ele de fato atacou o sistema eleitoral? Ou ele só fez uma crítica a uma parte do sistema eleitoral? Ele não, aparentemente, nós podemos até dizer que ele atacou o sistema eleitoral de uma forma mais leiga. Mas de uma forma um pouco mais específica, quando a gente se aprofunda no assunto, a gente entende que, na verdade, é só uma crítica a uma parte do sistema. Porque o sistema eleitoral, inclusive eu trago isso aqui direto para vocês do próprio site do TSE, na parte onde tem falando sobre o processo eleitoral, no site do TSE, gente, é só acessar lá, só pesquisar TSE Processo Eleitoral Brasileiro no Google, dá um Google, vocês vão achar essa mesma página que eu tô vendo aqui. E aí vocês podem verificar lá, aspas, Embora as etapas de votação, totalização e divulgação dos resultados sejam as mais conhecidas, o processo eleitoral possui outras fases muito importantes, como o cadastro eleitoral, a etapa de candidaturas, a prestação de contas e a logística eleitoral. Há ainda a fase de pós-eleição, que compreende, entre outras atividades, a diplomação dos eleitores. Fecho aspas. Então, claramente, ele deixa entender que somente uma das partes do processo eleitoral, uma etapa do processo eleitoral, é a eleição de fato, onde o resto são outros eventos. E a crítica que o Bolsonaro fez com esses embaixadores foi direcionada à urna eletrônica, que ele sempre teve um pé atrás. Minha opinião pessoal é que as urnas eletrônicas funcionam sim. Inclusive, eu verifiquei código-fonte, sou desenvolvedor de sistema, então verifiquei código-fonte.
sim, é confiável. Teve alguns probleminhas ali durante essa eleição, mas é questão de atualização que ainda não foi feito em tudo. Mas o processo de votação, gente, não tem falha, tá? Funciona, a urna eletrônica funciona. A forma que pode ser, existem outros meios, mas não envolvendo a justiça eleitoral. Porém, hoje nós temos aí um julgamento que pode ser que nos mostre uma outra ideia. Esse julgamento, em minha opinião, ele vai mostrar para o brasileiro o que pode e o que não pode fazer. Basicamente, a gente está realmente numa ditadura do judiciário. Se o Bolsonaro for inelegível pelos próximos 8 anos, que é isso que seria a sentença dele, nós sabemos, nós estamos numa ditadura do judiciário. Se o Bolsonaro for inocentado, a gente sabe que a gente ainda tem chance de melhorar esse país, de endireitar esse país, vamos botar assim, né? Nada contra a esquerda, eu acho que pautas de esquerda são importantes, mas com certeza pautas de direita também são importantes. Todas as pautas são importantes. Todo mundo é importante, né? Então, nós podemos ver aí um momento talvez decisivo na história do Brasil, né, com essa questão do Bolsonaro e o do Monark que eu falei no último vídeo. Não se esquece de olhar aqui no card, tá? Vou tentar deixar um cardzinho aqui agora, não sei se vou conseguir, tá? Gente, qualquer coisa procura lá na minha página, tá? Então, continuando, né, aqui, se a gente for parar para pensar, né, o que está acontecendo com relação ao Bolsonaro, a gente pode ver que eles estão fazendo um julgamento por uma opinião. Teve um processo, né, para quem não sabe, também teve um processo durante o governo Dilma, né, da chapa Dilma-Temer por abuso de autoridade, que é a mesma situação que está acontecendo com o Bolsonaro, tá? O abuso de autoridade que o Bolsonaro está sendo acusado é com relação a ele ter falado para os embaixadores a opinião dele de que não confiava nas urnas. No caso da Dilma e do Temer, teve uma questão de abuso de autoridade também, a acusação foi a mesma, e aí a situação foi a mesma, não a mesma causa, mas as mesmas situações semelhantes. E a decisão do STF, a decisão do tribunal foi inocentar porque não podia agregar provas a mais. É um lance de prova, tipo, ó, se botar essas provas aqui o cara é inelegível. Se não botar, ele é elegível. Só que no caso da Dilma e do Temer, não colocaram. Mesma coisa, mesma situação, né? Vai ser adicionado ou não vai? Não vai. Com base no histórico passado, não é para ir. Se o STF, se o ministro Alexandre de Moraes agir com sabedoria, ele vai notar que o certo é seguir o mesmo padrão que aconteceu antes, né? Nós temos que ter uma jurisprudência, né? Onde um caso que foi decidido uma coisa, se tiver uma situação semelhante vai acontecer a mesma coisa, senão nós vamos acabar desenvolvendo uma insegurança jurídica absurda depois disso. Se o Bolsonaro for condenado, se eles mudarem a decisão deles, se eles tomarem uma atitude diferente da que eles tomaram no caso do Michel Temer e da Dilma, a gente vai ter uma situação de insegurança jurídica gigantesca no país. Nós vamos ter milhares de pessoas insatisfeitas com esse país, com medo, né? Então a gente está vendo aí uma escalada de poder, uma opressão ocorrendo de algumas forças jurídicas e da esquerda contra a direita, né? A gente pode ver que está tendo uma escalada que não pode ser mais. Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes vai agir com a razão, vai inocentar o Bolsonaro, tudo vai continuar normal, né? Para mostrar que ele está ali para fazer a função dele, para mostrar que o judiciário ele não planeja o futuro da nação, mas ele age dentro da justiça, né? Esperamos isso, é óbvio, né? Mas vamos ser honestos, né? Será que vai acontecer? Bem, não sei. Não importa, não vamos nos passar nessa questão. O ponto é, existem outras formas de se fazer com que uma eleição seja manipulada, vamos dizer assim. Talvez não tenha sido na urna, talvez tenha sido de outra forma, mas isso eu vou deixar
para um outro vídeo, caso alguém queira, tá? Se vocês comentarem aí que querem saber qual é a minha teoria de como que pode se fazer uma manipulação das urnas, não das urnas, nem vou dizer das urnas, perdão, não é isso, uma manipulação dos votos, para ser mais exato, porque a manipulação é nos votos, não na urna, né? A urna ela é segura e funcional, nunca se esqueçam disso, né? Então é só deixar o comentário, não se esquece de dar aquele triplo C cabuloso, curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, vem com a gente e não se esquece, até a próxima!